Bem-vindo ao Galera na Net Podcast. Fique por dentro de tudo. Bem-vindo ao Galera na Net Podcast. Fique por dentro de tudo. Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 14 de abril, estamos iniciando mais um podcast Galera na Net Fique por Dentro, onde a gente, agora com a parceria com o Núcleo das Mulheres Empreendedoras, estamos trazendo elas que trabalham por Júlio de Castilhos, que fazem por Júlio de Castilhos e que a gente aconselha você que está nos assistindo, você que nos acompanha, a prestigiarem essas empresárias que fazem com que o nosso município se desenvolva. Hoje comigo, a Lisiane Burinfuret e a Roselaine Ubner, onde nós vamos conhecer um pouco da atividade de cada uma. Eu agradeço, meninas, a disponibilidade de vocês. Eu sei que hoje vocês estariam lá na Cijuc, onde tem um curso de redes, né? Mas conforme já a nossa agenda, vocês optaram então por estar aqui conosco. Daqui eu sei que vocês vão estar lá, vendo se consegue pegar o finalzinho, né, dessa atividade. Mas antes eu peço licença para vocês para agradecer aos nossos apoiadores. Primeiramente, pessoal, quero agradecer a todos os apoiadores que estão desde o início conosco. Nesses 3 anos já passaram vários apoiadores e agora nós estamos com a Cotrijuc. Cotrijuc, que é uma empresa, agora há pouco conversando com a Liz, uma empresa que investe realmente no município, investe no seu servidor, no seu colaborador, que a gente chama, né? Para que, além de ter o conhecimento e a qualidade necessária, a Cotrijuc também cresça nos negócios, não só em Júlio de Castilhos, como em todo o estado. Mas eu vou falar agora sobre a Cotrijuc e a parceria com o Sicredi. Coloca para nós aí, Rafa. Agora, na próxima sexta-feira, tem Elas Conectam 2, onde a cooperação e a moda ditam tendências. E a Cotrijuc, através da sua loja, estará presente, levando então um pouco da roupa que tem na Cotrijuc, porque tem lá a empresa, né? E dentro da empresa tem uma loja, e essa loja vende roupas também. E a Cotrijuc, presença confirmada, então, na segunda edição do Elas Conectam. Parabéns, então, a toda a equipe da Sicredi, a Débora e todas as meninas que estão envolvidas. E sexta-feira nós estaremos transmitindo ao vivo o desfile de lá para vocês também conhecerem as empresas que estarão participando. VidaCard, o cartão que leva você a todas as áreas da saúde, pessoal. Eu sempre digo para vocês que não precisa ir mais no consultório. Você liga, consulta pelo celular, recebe receita pelo celular e o VidaCard faz isso para você. O VidaCard faz com que as pessoas tenham um atendimento rápido e, com certeza, dentro do esperado. Especialidades, tem todas as especialidades. Esse dia eu mostrei para vocês que eu tenho o app, eu sou o cliente VidaCard, e no app eu marquei o... Como é que é o nome do médico? Não é era para ser traumatologista, ortopedista. O ortopedista, mesmo dia consegui a consulta, já fui com desconto fazer os exames no hospital, já fiz então toda a ultrassom, fiz o raio-x, então agora, pessoal, estou apto a retornar para apresentar para o médico. Então, agilidade, não precisa esperar muito tempo, as pessoas às vezes esperam um mês. Hoje não, VidaCard agiliza todo e qualquer atendimento para vocês, ok? Loja Monjoá, chegando aí, Dia das Mães, mostra para nós uma promoção. Dia das Mães na Monjoá, então, tricôs a partir de R$ 89,90 e botas a partir de R$ 149. Pessoal, tudo em 8 vezes sem juro. E olha a vantagem, meninas. Primeiro pagamento em 45 dias. Então, a Monjoá, muitas ofertas para vocês. Ali na Barão do Rio Branco, toda a equipe, a Mari e a equipe esperam vocês, então, para conhecer os produtos que tem agora do outono e inverno. E, lógico, mãe a mãe, a gente sempre diz que elas dizem não precisa, não precisava, mas já que veio, muito obrigado, né? Núcleo das Mulheres Empreendedoras,
A gente agradece essa parceria com todas as mulheres. Já passaram várias aqui, tem muitas ainda que estão por vir. E a gente agradece, então, a Marinês e toda a equipe por terem aceitado essa proposta de trabalharmos juntos, divulgando, então, o núcleo. Ponto certo no mercado, melhores condições. Começou hoje o hortifruti, vai até quinta-feira. Pessoal que gosta de abacate, eu já fui lá e peguei 4 hoje. Então, aproveita o preço baratíssimo e com certeza cada vez mais crescendo pontos certos no mercado. A Apple Soft é nossa grande parceira. Lembrando que a Apple Soft, pessoal, cresce cada vez mais, tanto no sistema rural quanto no sistema de mercados e empresas. Parabéns, então, ao Deco, a toda a equipe, que anualmente, Lise, tu que trabalha com bastante empresa, a meta se bate em novembro. Então, para te ter uma ideia, então, hoje em dia ela cresceu muito. Ela está no Brasil, ela está fora do país também, atendendo a todos os clientes. Falou em internet, a internet é a Unifique, 7 anos a melhor internet da região sul. Grande abraço para Eduardo, a toda a equipe de Júlio de Castilhos. Unifique que nos auxiliou a transmissão, então, do quarto. Como é que foi o evento? Quarta Jornada Técnica do Leite, promovida pela Cotrijuc e a CCGL na semana passada. E LS Soluções Contábeis, nosso amigo Leandro Schmeling. Então, pessoal, amanhã, falando em Leandro Schmeling, amanhã o Leandro estará aqui conosco, ele mais 2 convidados, para falar sobre Eu Sou Castilense Solidário. É isso aí, então, meninas. Muito obrigado novamente pela participação. Sabemos da importância do trabalho de cada uma, sabemos da competência e também do conhecimento que cada uma vem adquirindo ao longo dos tempos. Mas muita gente talvez não conheça vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem à comunidade castilense e região. Então, olá, Negrinho, né? Muito bom estar aqui contigo e com todas os seguidores do Galera na Net que estão nas plataformas tanto do YouTube quanto do Facebook, Do Spotify, Instagram também, Spotify também. Spotify também. Tá crescendo cada dia que eu Cada vez venho. aumenta uma plataforma. Aumenta uma plataforma. Eu tô muito feliz, né, da gente poder ter esse alcance enorme. Então, olá para todos que nos acompanham. Dizer mais uma vez que é muito bom estar aqui contigo, esse espaço que tu criou para que a gente possa mostrar o nosso trabalho, o modo como a gente impacta a sociedade. Agradecer também o Núcleo por por também estar apoiando o teu projeto, né? E que nos dá também a oportunidade da gente vir aqui para fortalecer ainda mais os negócios e também o nosso núcleo e as nossas relações. Muito obrigada. Rose, seja bem-vinda. Me permite chamar de Rose? Claro, E vou chamar tu de Elise, pode ser? Tá, Tá bom. pode claro. chamar, claro. Então, boa noite, Negrinho, boa noite, Lise. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? A Lise já nominou já fez todo o protocolo das redes, né, conectadas nesse momento. Então, me sinto muito lisonjeada, né? Finalmente estou aqui, Negrinho, depois de vários convites, né? E a partir de uma parceria que aconteceu com o Núcleo das Mulheres Empreendedoras, e também aproveitando para agradecer, né, o Núcleo, em nome da Marinês, essa oportunidade que a gente está tendo de estar aqui. Eu me sinto particularmente muito feliz por estar compartilhando com a minha amigona, né, já de longa data, Lisiane, esse momento que tenho certeza que vai ser um momento de bastante expansão, que a gente possa verdadeiramente contribuir com as pessoas. Nós estamos falando, pessoal, com duas profissionais de áreas diferentes, mas que no fundo a gente vai chegar a um consenso no final da nossa conversa sobre o trabalho de vocês duas, porque quando eu tive conversando com o Rafael, que é o nosso técnico, ó, Rafael, a importância que tem as duas pessoas que estarão aqui hoje, porque elas trabalham com pessoas. E hoje em dia, trabalhar com pessoas é difícil? É, mas também é uma maneira de auxiliar as pessoas. A Lisiane, pessoal, ela tem a empresa chamada Zinc. Zinc Assessoria, Consultoria e Consultoria e treinamentos organizacionais. Vamos falar um pouco sobre a Zinc agora e depois a gente Vamos vai falar. fazendo um bate-papo entre as duas, pode ser? Ok, pode. Zinc, como surgiu a ideia? Me conta aí, o que que te levou a criar a Zinc? Tá. A Zinc, ela
hoje ela tem 6 anos, né? Então, vamos imaginar que ela seja uma criança de 6 anos de idade aí. E eu gosto muito de fazer essa comparação com a idade da empresa, da organização, com a idade de um ser humano, porque eu acredito que se comporte muito parecido, né? Salvo algumas exceções, é muito parecido o modo como as organizações acabam crescendo e se desenvolvendo. E hoje, com 6 anos, a Zinc, ela já começou a pedir onde é que ela melhor performa no mercado de trabalho. Mas alguns anos atrás, isso não era tão claro. Então, a ideia começou quando eu ainda estava na faculdade. 2012, agora eu vou entregar a minha idade. 2012 começou a ideia de trazer consultoria. Depois, nessa época, eu já fazia uma carreira corporativa financeira, onde eu tinha contato direto com empresas e com empresários. E nesse contato, eu consegui perceber que existia um gap, um espaço em que o empresário ele trabalhava muito naquilo que ele gostava de fazer, né, que era mais operacional, mas quando ele tinha que pensar de forma mais estratégica no negócio, tinha algumas falhas. Então, nesse trabalho, eu conseguia perceber essas falhas e consegui, então, testar para ver se realmente a consultoria iria dar certo. E depois de um tempo, eu tive a minha primeira contratação, mas ainda trabalhando. E essa empresa que me deu a oportunidade, na época, a gente teve muito sucesso. E aí foi quando caiu a ficha e eu mesma pensei, nossa, eu preciso dar esse passo. E aí contatei algumas pessoas, onde eu tive o meu sócio, que foi cofundador. A gente fala, né, cofundadores, né, da Zinc, que foi o Rafael Jobim, que foi uma pessoa que me acompanhou há muitos anos, foi meu segundo emprego, foi com ele, eu era empregada dele, de carteira assinada, aprendi muito com ele, e mesmo depois saindo do trabalho, eu acabei seguindo as orientações dele, e a gente ficou, enfim, muito amigos. E a Zinc foi fundada, e foi nesse momento que eu acabei fazendo uma transição de carreira. Então, fiz meu desligamento para acabar indo 100% com a Zinc, trabalhando com consultorias. E conforme o tempo foi passando, a Zinc foi pedindo outras necessidades, o mercado foi solicitando outras demandas de trabalho. E aí surgiu a Zinc Results, que a gente trabalha com recrutamento e seleção, e também a Academia Zinc, que hoje é onde a gente entrega treinamentos, onde a gente entrega cursos, palestras para a área organizacional, para empresas, que nesse momento é o que mais, onde a Zinc mais está sendo chamada. Muito bem, então. Pessoal, vocês viram então o crescimento que tem e a importância que tem de uma empresa ter essa assessoria, porque, como tu disse, os empresários muitas vezes só pensam no seu dia a dia e às vezes tem essa falha, esse comportamento que é onde vem a consultoria que ajuda. Que é natural, né? Eu passou por aqui e eu pude acompanhar os podcasts, a Cris, a Lid, a Milena, né? Várias empresárias, empreendedoras do núcleo, que inclusive isso é assunto que a gente fala abertamente lá, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Lid, né? A Lid mesmo diz: eu amo ser dentista, eu gosto de fazer o processo, né, como dentista, né? Tô nomeando aqui, mas poderia Sim. ser qualquer pessoa. No podcast delas mesmo, elas falam, né? Quando a gente se formou, a gente se deu conta que não bastava só entregar o processo. Eu precisava entender de finanças, eu precisava entender de gente, eu precisava entender dos processos O operacionais, pessoal fala na gestão. que é a gestão. Então, realmente, a Zinc, ela vem desse braço, né, de ser um staff das organizações, um apoio das organizações, para poder entregar esse olhar, esse viés mais estratégico para que a empresa continue crescendo. E a nossa amiga Rose também veio para Júlio de Castilhos nova, né? Lá do interior, como ela diz, eu não sei como cheguei, que ela falou esses dias para mim. Negrinho, eu vim lá do interior e hoje estou aqui, estou em vários municípios também fazendo atendimento. Dentro então dessa tua caminhada, nos conte um pouquinho como é que foi chegar à psicologia. Na verdade, assim, eu comecei trabalhando muito cedo, né? Meu primeiro emprego foi na Sicredi.
E a partir do desligamento que ocorreu em uma determinada situação, eu comecei a empreender sozinha, né? A gente fazia biscoito, fazia bolacha e fui para fora com o meu pai, lá onde meus pais moravam, e passava a semana fazendo biscoito, bolacha, vinha com ele final de semana para cá e vendia todos os meus produtos, né? Voltava e ia fazendo e trabalhando com isso. Depois surgiu a oportunidade da gente tá fazendo uma parceria com a Cotrijuc, né? Fomos para dentro do mercado da Cotrijuc, lá ficamos 15 anos. E a partir do momento que eu estava lá, né? Então é sobre toda essa minha caminhada. Eu sempre mexia lá minhas panelinhas de docinho e pensava assim, um dia, um dia eu vou sair daqui. E aí eu comecei pensando como, né? E o que eu poderia ser, porque é justamente o que eu estou estudando agora, que é quando o ser humano consegue perceber que ele pode ser mais, que ele não desfazendo o que eu fazia, né? Mas sobre você. é sobre mim, é sobre eu perceber que havia uma pulsão de vida, havia um propósito que me chamava para mais. E aí, até hoje, eu percebo que, dentro de tudo que eu venho estudando, que foi bem uma questão intuitiva, assim, de perceber que não é psicologia que eu vou buscar, né? E essa minha caminhada, na verdade, foi uma caminhada onde, imagina, eu levei 7 anos para me formar em psicologia, porque eu já trabalhava, já tinha família, né? Então tinha todo isso para pensar e conseguir encaixar um estudo, né? Então comecei nessa escolha, e é isso que eu quero falar, que é sobre quando a gente verdadeiramente toma a decisão de fazer algo, que foi naquele momento que eu tomei a decisão, as coisas começaram a acontecer. Bom, eu vou fazer psicologia. Aonde que tem? Tem em Santa Maria. Era o dia inteiro. Não tinha como eu ficar o dia inteiro lá. Bom, havia a expectativa de iniciar a psicologia em Cruz Alta. Comecei fazendo serviço social, com a expectativa de fazer, quando iniciasse o curso de psicologia, começar a psicologia. Não iniciou. E e agora o que eu faço? Comecei a fazer algumas cadeiras na Unifra como aluna especial. E aí trabalhava alguns dias, ia à noite para Cruz Alta, alguns dias e já comecei a fazer o curso. Um detalhe, que idade tinha a Dedê? A Andressa tinha 5 anos, por aí. Imagina. Filha, No Comecei meio disso tudo, Sim. entendeu? Sim, é uma das coisas que eu falo sempre. Sempre a família tá junto e vai indo e consegue fazer. E aí comecei a fazer como aluna especial. E aí, como eu sempre digo, quando a gente escolhe verdadeiramente o universo, a vida, ela começa a nos A mostrar. entregar, né? Começa a mostrar. Abriu vaga para aluno ingressar, né, na faculdade Unifra. E eu, como já era aluna nas classes especiais, consegui engajar. E aí consegui terminar a faculdade, né, em 2010. Comecei a trabalhar com a psicologia, assim, não de uma forma muito profunda como eu percebo hoje. Então, se tu me perguntar quando que tu verdadeiramente descobriu o teu projeto da natureza, foi quando eu conheci a ontopsicologia, que a ontopsicologia é uma ciência que fala muito sobre esse projeto que nós somos, né? E aí tu vai me ajudar um pouquinho, Liz. Quando a gente nasce, a sementinha, o projeto já está todo ali, né? Então é sobre fazer essa descoberta de qual é o meu projeto, né? Assim como no abacate, né? Aquela árvore enorme que a gente vê, o projeto dela já está dentro daquela semente.
Então, quando eu aprofundo meus estudos nessa ciência, eu me descubro, e a partir dessa descoberta que eu faço sobre mim, eu começo a fazer e entregar isso para as pessoas. E uma coisa interessante que a Rose fala aqui é que quando a gente sabe qual é essa essência, Uhum. a gente segue esse caminho e, de certa forma, o mundo vai devolvendo, ela mesma disse. Mas isso é natureza. Isso é natureza, tá? Isso é desenvolvimento natural, tá? Mas nós, seres humanos, a gente tende a querer dominar isso, a gente tende a querer controlar isso. Então eu olho para a semente da Rose, que é um abacate, vou Vamos seguir nesse aproveitar. exemplo, vou seguir esse exemplo, Na tá? analogia. Eu olho para ela e penso assim, eu quero ser como ela. Só que a essência que está dentro de mim, sei lá, é outra semente, é uma laranja. Totalmente Uhum. diferente. E aí eu fico a minha vida toda querendo fazer a carreira dela, seguir os passos dela, né? Ver como ela, ter o sucesso dela, e as coisas acabam não acontecendo. Então esse olhar mais introspectivo e verdadeiro, ele é fundamental para a gente conseguir dar os nossos passos, né? Como ser únicos que somos. Porque o resultado disso é o impacto nos negócios, é o impacto na vida pessoal e assim por diante. Quando eu falei para vocês, pessoal, que hoje seria um programa que o pessoal iria pensar bastante, vocês cada vez mais que vão continuar ouvindo, vão ver e vão tentar já começar a se achar nisso aí. É ver onde é que está o seu eu dentro de todo esse assunto. Lise, vamos tratar mais só hoje na Results e na academia. Você fala em treinamento, você fala em recrutamento. Nos fale um pouco como é que funciona hoje a Zinc nessa parte de recrutamento e também o. Eu anotei aqui. Os treinamentos, Treinamentos. tá. Hoje na Zinc Jobs, que é a vaga, né, as vagas de trabalho que a gente tem no mercado, em que vários clientes da Zinc ou da consultoria ou dos treinamentos organizacionais solicitam para nós novas pessoas para trabalhar, né? A gente percebe no mercado um nível de rotatividade grande, né? As pessoas começam a trabalhar, depois saem ou saem da cidade mesmo, vagas abrem. Então a gente tem hoje no mercado, na nossa cidade, a gente tem muita oportunidade de trabalho. Tá? Parece, às vezes eu vejo as pessoas dizendo que não Que não tem, tem, mas mas tem, tem, tá? eu sei que tem. Tem a oportunidade de trabalho. Inclusive, quero já dizer que a gente tem uma vaga para estágio, tá? Aberta. Temos uma vaga para vendedora aberto e uma vaga também para repositor de mercadorias. Eu até depois posso deixar o link, que é um banco de dados da Zinc, onde as pessoas acabam se inscrevendo lá, depois a gente entra em contato para uma entrevista. Pode ser. Claro que para tudo isso tem uma análise, né? Não é simplesmente se cadastrar e vai ser chamada, né? Dependendo do que a pessoa colocar lá, eu digo as competências, né? As competências técnicas, do que a pessoa colocar lá no cadastro dela, no currículo online dela, a gente vai entrar em contato. Como, por exemplo, para ser estagiário, é necessário que esteja estudando, né? Então, para cada vaga, tem competências e tem requisitos que são importantes para assumir a vaga. Então, a gente tem essas 3 vagas nesse exato momento. E a Academia Zinc, né, ela vem respeitando a minha essência também, que eu percebi depois de um tempo que eu sou muito boa professora. Tô me gavando, né? Mas eu Mas é percebi assim, que né? Todo mundo já sabe que tu és uma grande eu profissional. percebi que é algo que eu gosto muito de fazer, né? Às vezes a gente fala que tem dias que a gente está cansado, trabalha o dia todo, de noite tem aula, e é meia-noite eu chego em casa feliz, né? Ainda ligada no 220, porque eu consegui entregar a minha essência, aquilo que eu vim fazer. Então, em essência, eu sou uma professora. E eu consigo entregar muito bem isso na Academia Zinc, com os treinamentos. Os treinamentos, como que funcionam? Por demanda, né, das organizações.
da nossa sociedade, tanto de Júlio de Castilhos, Tupã, região, e também alguns treinamentos. Inclusive, alguns treinamentos, eles são escritos, formados, idealizados, construídos junto com a própria empresa. Ou seja, com a demanda que a empresa precisa, que ela quer, o impacto que ela quer dentro da sua equipe, dos seus colaboradores, a gente desenha, cria um treinamento que possa realmente trazer os objetivos, né, que a empresa deseja. E o pessoal tem que realmente se inscrever, porque às vezes, pessoal, o que que acontece? No momento que ela vai analisar, que ela vai fazer, então, uma entrevista que tu faz com as Isso. pessoas, vocês vão ver algumas coisas que estão faltando, auxilia a pessoa a se completar também para o mercado de trabalho, né? Isso. Inclusive, quero deixar posso deixar um presente aqui para Pode. quem estiver ouvindo a gente? Vou deixar 2 presentes, tá? Um deles a gente vai deixar um link para quem quer receber um e-book sobre como conquistar o mercado de trabalho. Tá? Esse e-book ele tem algumas dicas que segue ali os passos, né, para que tu possa realmente organizar as ferramentas que tu tem, como por exemplo, currículo, o modo como tu vai se apresentar na entrevista, a questão do autoconhecimento, e isso linka muito com a Rose, né, porque eu percebo assim, a gente vê muito essa demanda da pessoa querer trabalhar, mas ela não perceber exatamente o que é que ela quer do trabalho. Então, um exemplo, a vaga é para cozinheira, né? Mas o que ela realmente gosta de fazer é higienização. Ou o contrário, a vaga é para higienização. E ela nasceu para ser uma confeiteira, né? A gente percebe essa vontade, essa habilidade da pessoa. Então, uma vez que tu entende essa habilidade, tu precisa fortalecer ela. Como que eu fortaleço? Fazendo curso, né? Eu vou lá no IFE, faço um treinamento com a professora Mariane Ugaldi de boas práticas e manipulação do alimento. Eu faço outros treinamentos até talvez de duração mais rápida pela própria internet, enfim, mas eu potencializo a minha capacidade técnica, né? E uma outra questão no recrutamento, e não só, tá? No recrutamento, em qualquer mudança de carreira, ou até mesmo quando a pessoa ela vai ser promovida ou não, isso impacta. No sentido dela saber fazer, né? E também ela ter o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Que vem a questão do saber ser. Agora tu também pode me ajudar Ser, aqui. saber e fazer, né? Isso. Fazer com aquilo que tu sabe que é. Exato. Então, isso faz total diferença, E para isso tu né? precisa ter autoconhecimento. Autoconhecimento é o quê? É o momento lá com a Rose, né? Fazer a questão, olhar para si, fazer terapia, alguns testes de padrão de comportamento para trazer para a consciência. Enfim, o quanto mais tu conseguir investir em ti, mais essas fichas vão caindo para te saber entender exatamente quais são as emoções que predominam em ti, né? Quais são os seus desafios emocionais. E parece que não, mas isso faz todo sentido, porque é esse ser que sabe a técnica e tem o autoconhecimento, né? As suas soft skills, que a gente chama, que são as características, as competências leves, que são as competências emocionais. Quando a pessoa ela consegue ser muito claro as suas hard skills e as suas soft skills, fica mais claro também qual o cargo que ela melhor vai desempenhar. Qual a vaga que ela melhor vai se desempenhar. E com certeza, aos poucos, o pessoal vai descobrindo isso. Então, vai ter um e-book. No e-book depois, Quem pessoal, cadastrar lá, a nós gente vai vamos mandando. colocar o link depois da entrevista, então tu nos passa, a gente coloca para o pessoal poder acessar. Esse foi um presente, tem mais ainda, não Tem esquece. mais um. Rose, você já está há muito tempo no mercado de trabalho e eu vou te fazer uma pergunta que às vezes as pessoas podem se perguntar. Por que a pessoa tem buscado a psicoterapia? Bom, Negrinho, hoje não é só sobre a minha clínica, né? É Foi isso que eu sobre disse, eu fiz um geralzão, Sim, né? é sobre pesquisas, né? Que a gente estudando, então a gente
tudo que a gente fala, às vezes eu falo para as pessoas, não sou eu que estou dizendo, são pesquisas, né? Se eu estou te entregando isso é porque eu estudei e a partir do que eu aprendi, eu te entrego, né? Isso acontece às vezes com as pessoas em casa, né? Que né, tu começa naquela discussão, tu é pessoal, vem de não, novo. lá vem Vamos dar uma aquela aula aqui, né? psicologizando a coisa, né? Mas assim, hoje, graças ao trabalho do psicólogo, ao entendimento e a mudança de cultura, sabe? Que está acontecendo, as pessoas elas têm procurado o psicólogo assim como elas procuram daqui a pouco a fisioterapia, né, para melhorar naquele pilates, né, para melhorar, o médico para melhorar. Então é sobre uma qualidade de vida, né? Hoje as pesquisas elas entregam cada vez mais que isso está a autoestima, a procura por psicologia para trabalhar essa questão da autoestima e autoconhecimento, ela está mais alto esse ranking do que a própria ansiedade. Então é sobre as pessoas entender que a vida pode ser mais, que as coisas podem ser diferentes, e eu fico muito feliz cada vez e cada dia que eu me impacto com aquela pessoa que chega assim no consultório, às vezes, com uma ansiedade, mas quando a gente começa a trabalhar, eu percebo que essa ansiedade é sobre ela estar entendendo que ela pode ser mais. E que aí eu converso com ela e voltando àquela essência, aquele projeto de natureza, eu ajudo ela a descobrir, né? Ou seja, o que é descobrir? Descobrir é tirar a coberta. Tudo que já está, já tá prontinho. E aí, claro que tudo isso diz de uma permissão de via de mão dupla, né? Porque assim como chegam pessoas que eu não consigo daqui a pouco ser a contribuição que verdadeiramente poderia ser, mas exige algo da pessoa também, né? Mas sim, cada um já tem um projeto, já tem uma virtualidade, ou seja, já tem tudo para ser. E às vezes, sim, a gente precisa de ajuda. Eu também faço psicoterapia, eu também tenho a pessoa que me acompanha, né? E a gente precisa, sim, de ajuda de um outro olhar para que possa nos direcionar e dizer, ó, dá uma olhadinha para cá. E aí, quando aquela pessoa percebe o quão forte tu é, o tudo que tu pode ser, né? Daí vem aquela trem de será? A gente sempre duvida da gente, né? Aí vai para aquela síndrome da impostora, né, Lizzy, que a gente já trabalhou bastante. Mas é sobre isso, assim, as pessoas elas estão procurando cada vez mais a psicoterapia por autoconhecimento, para entender o seu projeto de natureza porque percebem que daqui a pouco essa inquietação, essa depressão, essa ansiedade é essa vida pulsando por mais. Então, não vou agora. Pode ser que eu esteja errado. Não é mito, então, a história de que eu vou procurar uma psicóloga, um psicólogo, para me dizer o que eu tenho que fazer. Não. Hum. Na verdade, é um mito, né? A psicóloga, ela não vai dizer o que tu Vai tem te que ajudar. fazer. Até porque se tu fosse me procurar, não posso te atender porque tu é meu amigo, né? Então já fica, né, a dica. Tem várias coisas que dizem de uma ética, né, profissional. Que, na verdade, a gente nunca vai dizer o que tu vai fazer. Tu vai convidar a pessoa a olhar para um lugar que talvez ela não esteja se dando conta, né? Porque o olhar da gente é sobre um todo, né? A pessoa, às vezes, ela não consegue enxergar. E aí eu me questiono também sobre essa questão do autoajuda, não é eu, né? Eu preciso do outro para que o outro me mostre uma outra direção, me convide a perceber algumas coisas sobre mim que eu não estou percebendo.
E aí, a partir disso, sim, ela vai se reconhecendo. Nunca vai, eu vou dizer, ó, faça isso, larga do emprego, faz não sei o quê. Aí tu vai soltar tudo isso aqui maravilhosamente que tu tá fazendo e não dá certo. E aí tu vai me dizer, como assim, né? Eu segui o que tu falou e não deu Não certo. deu E aí, certo, né? Então daí a pessoa perde o rumo, né? é sobre tu convidar ela a olhar para os outros lugares e, claro, quando a gente tem essa expertise, a gente estuda para isso, né? A gente consegue ter esse feeling de apontar algumas direções para a pessoa, mas sempre é a pessoa que vai escolher, né? Até porque isso precisa fazer sentido para ela, né? Lise, na academia Zinc Academia que chama agora, na academia, como é que funcionam os treinamentos? A empresa te pede, te explica como é que funciona a empresa, ou tu faz uma pesquisa, tu faz uma análise na pesquisa na empresa para depois tu fazer o treinamento, como funciona? Alguns treinamentos a Zinc está entregando de forma livre, né? Através, inclusive, da parceria da ALS, né? Que é o Leandro, enfim, alguém que eu sempre gosto muito de falar nele e reconhecer a importância dele dentro da Zinc, porque ele sempre foi uma pessoa que fomentou, né? A gente sempre conversou sobre negócio, foi uma pessoa que abriu as portas. E, inclusive, em parceria com a LS agora, em maio, nós vamos ter a segunda turma do treinamento Comunicação e Oratória. Né? Nós tivemos a primeira turma em novembro, foi muito. A Rose, Maravilhosa, super indico, pessoal, aprendi muita coisa. a Rose foi Talvez aluna. seja por esse motivo que eu me encorajei de estar aqui hoje. Porque antes era É, uma briga, falava e vinha aqui, não, eu não consigo falar. Que bom. Então, maravilhoso, uma entrega fantástica, assim. Então, são cursos né, de livre, espontânea ação da Zinc, trazendo e percebendo que existe um mercado para isso em Júlio de Castilhos. Há muito tempo atrás, a gente ouviu falar muito de que, não, isso não vai dar certo, né? O pessoal não abraça, e na verdade não é isso que acontece, né? A gente percebe que está acontecendo mais possibilidades assim, não só pela Zinc, a gente está vendo hoje mesmo a Rochelle tá lá na associação comercial entregando um treinamento de mídias digitais, né? Ela, que é um case também dentro do núcleo hoje, com mais de 15 mil seguidores. Então, tá falando com experiência, né? Sabe o que fez, como fez. Então, o que está acontecendo lá é um exemplo do que a Zinc já vem fazendo desde o ano, desde, desde 2 anos atrás, praticamente, onde a gente trouxe treinamento de gestão, gestão de recursos humanos, trouxe treinamento de gestão financeira, vendas, de atendimento ao cliente, e agora, então, a segunda turma de comunicação e oratória. Mas também existem alguns treinamentos que são in company. O que significa isso? Que são treinamentos dentro das empresas que nos contratam, nos chamam para que a gente possa, de forma mais proativa e de acordo com aquela cultura organizacional, desenvolver os seus colaboradores, para que eles possam atender o objetivo depois geral da empresa. Então, são esses dois, são esses dois caminhos hoje que a Zinc está trabalhando. E como eu percebi que esse é realmente um chamado, é algo que faz sentido para mim, nesse ano eu comecei, no ano passado eu passei no mestrado acadêmico, na UFSM, trazendo e trabalhando, conhecendo um pouco mais sobre educação. Então, nesse momento, unindo aquilo que a Academia Zinc pede, que é negócio, né? E educação junto. E tudo isso para deixar ainda mais, né, me fortalecer como profissional e também, de certa forma, lá entregar esse processo de forma mais profunda, né, para que realmente a organização consiga, né, fazer com que esses treinamentos convertam, né, no resultado. É óbvio que é importante a gente falar que não é um treinamento, não é uma palestra que vai mudar tudo, né? Inclusive,
estudos apontam que depois que tu dá uma palestra, depois de 2 semanas, existe só um resquício do conhecimento que tu entregou na palestra. Então, eu entrego, sou fã de palestra para a gente sensibilizar, para a gente trazer o público, mas uma palestra não resolve. Ela não é algo que vai realmente transformar o teu ambiente de trabalho ou transformar a configuração mental das pessoas que estão ali. Então, é necessário uma certa continuidade. Hoje nós temos estudos que precisam de um certo número de horas para a gente dizer, essa pessoa foi treinada. E aquela questão de bater em cima do assunto. Por exemplo, a gente deu um treinamento de atendimento e a pessoa já sai entendendo melhor. Não, precisa dar um treinamento, depois precisa avaliar a prática, precisa mentorar na prática, depois mais um treinamento, sabe? É necessário essa recorrência, esse cronograma para que realmente a cultura se modifique, o comportamento se modifique. Tem um autor, Peter Singer, eu não vou lembrar bem o sobrenome dele, mas ele escreveu um livro chamado A Quinta Disciplina. E ele fala justamente sobre isso, que às vezes a gente quer um resultado rápido, a gente fez mexeu a xícara aqui e acha que isso vai mudar tudo. Mas, na verdade, às vezes o resultado ele precisa ser, a ação, né? O processo ele precisa ser recorrente para que daqui 1 ano tu comece a olhar, perceber resultado. Daqui 2 anos, opa, mudou. Meu Deus, como que mudou? O que ela fez? Mas ela tá na terapia, mas ela tá fazendo treinamento, mas ela tá estudando. Nunca é do dia para a noite, sabe? As coisas nunca acontecem assim, ó. Não é um Ó, estalar de dedos, não resolvido. não é. A gente fala muito daquelas empresas unicórnio, né? Que, tava lá na garagem, né? Fez um software e agora já vendeu e estão milionários. Mas quantos anos a equipe teve que trabalhar, teve que estudar, quanto tempo eu tive que, né? Fomentar e investir na empresa para que agora isso aconteça. É óbvio que quando a gente fala em company, né, dentro das organizações, uma empresa não muda se o líder não muda primeiro, né? Então a gente entra mais um modo operante aí para se trabalhar. Porque não Só adianta trabalhar o funcionário, o colaborador e a pessoa que está lá gerindo, dirigindo e cobrando não sabe o que fazer, É porque é um espelho, né? assim. Tu ia falar, Francisco? vou me inscrever para contribuir. Na verdade, assim, eu costumo dizer, né, para os meus pacientes, enfim, que existe um programinha instalado, né, e que a gente precisa desinstalar aquele para instalar um novo. E isso às vezes não é muito rápido. A gente precisa ter paciência conosco, né? Precisa ter uma calma para fazer esse processo. E daqui a pouco, o que que acontece às vezes? Uma pessoa chega, uma semana tá tudo perfeito, agora sim, agora vai. Aí na outra semana ela diz, meu tudo errado. Deus, de novo. Não te culpa por isso. Sabe? Te acolhe e respeita isso e não desiste. Vai de novo, sabe? Porque imagina, olha só, eu tenho 40 anos. Vou deixar assim, 40, tá? Aí, e aí, são 40 anos rodando o mesmo software. Uhum. Do mesmo jeito, com os mesmos vícios emocionais, inclusive de escolha alimentares. Pensa, olha. E aí eu agora eu resolvi que eu quero mudar. Acontece rápido. Não. Quando eu vejo, eu mesmo internamente estou escolhendo o alimento errado. Uhum. É bem bacana da gente ver como isso funciona na prática, que é o seguinte. Imagina que tu não faz academia, tá? Eu não faço academia e eu resolvo 6 da manhã ir pra academia. Para eu ir 6 da manhã pra academia, eu tenho que levantar 15 para 6, 5:30 da manhã. E aí o relógio desperta e eu aperto a soneca. E já dentro da minha cabeça, eu já começo a conversar comigo mesmo. Pra que tu vai levantar essa hora? Dorme mais um pouco, vai em outro momento. Tu trabalha tanto, por que tu vai, né? E aí, você mesmo acaba trazendo aquelas desculpas que é da tua configuração mental padrão, vamos pensar assim, que não te deixa evoluir. E aí vem a síndrome da impostora, aí vem a autossabotagem, e não te deixa evoluir. E para evoluir, é necessário quebrar esse modelo, essa forma como a gente faz as coisas,
para a gente aprender a fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Porque se eu fizer todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, o resultado ele já é o que a gente É o tem. que tu tem o dia a dia. É. Rose, eu vou te Mas fazer uma dói fazer pergunta. isso, viu? Né? Dói. Dói, Dói? consciência dói. Não, Uhum, fica pesado demais. fica É difícil pesado. da pessoa querer fazer isso. Porque, na As pessoas verdade, desistem Desistem. de acordar a, cedo, enfim. a zona de conforto é, como a palavra diz, é confortável, né? Então, para te sair desse lugar, exige força, exige uma dedicação, né? Então, Dói. linkando com o que a gente tá falando dos treinamentos, a gente entrega treinamento, mas onde que a gente vê desenvolvimento? Quando a pessoa decide, então, olha, eu quero mais. E eu uso eu tenho uns conceitos, assim, que sou eu quem crio, assim mesmo, que quando eu percebo que a pessoa morde, sabe? Ela mordeu isso, sabe? E ela quer mais. E eu percebo que ela, mais uma vez ela vem. E aí eu falo também que o sangue passou no olho, sabe? E aí brilhou. E aí, quando tu tem um colaborador ou alguém na tua equipe que ela faz esse movimento, não tem como a empresa não crescer. Tu viu a diferença, né? É. Aparece. É. Rose, muitas coisas as pessoas falam na psicologia, em fazer visita e conversar. Quando a pessoa que está agora nos ouvindo, qual é o momento que ela pode analisar que ela precisa da terapia? Qual é o momento exato de começar a terapia? Existe esse momento? Como é que, para o pessoal que está em casa, saber se pode, se é o momento, se não é? Como eu mencionei antes, né, Negrinho? Para mim, tem chegado muitas pessoas que têm sentido essa inquietação, né? Que sentem que, às vezes, até isso aparece como uma ansiedade, como uma depressão, né? Então, é esse momento, quando tu percebe uma inquietação, quando tu percebe uma emoção daqui a pouco que não era tua, que tu começa a se ver mais irritado, mais cansado. Sobretudo, também é muito importante entender que daqui a pouco um médico, quando ele te atende, ele faz uma indicação, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura uma terapia alternativa, seja lá o que for, sabe? Atende, escuta isso. Ele tá percebendo que tu precisa, né? É nesse momento onde a gente percebe que às vezes tu não tá conseguindo lidar sozinha, às vezes numa separação, às vezes num luto, né? Mudança de cidade. Muitas pessoas, estudantes, já aconteceu muito, né? Vai do interior para cidade grande, chega lá, uma Quer coisa ficar. totalmente diferente, não consegue lidar para aquilo, acaba voltando. Desiste. Se procurar um psicólogo, o psicólogo vai fazer entender que é um momento que vai doer, né? Porque é uma mudança de comportamento, uma mudança dentro de um espaço onde estava lá na mãe, fazia tudo, muita coisa para lidar. Então é sobre isso, assim, sobre tu perceber muitas vezes a tua inquietação e respeitar muito, assim, aquela indicação de um profissional que tu vai por talvez uma outra questão e ele diz, não, procura um psicólogo. E no mercado de trabalho, a gente percebe muitos seres, assim, muitas pessoas que entendem que é o trabalho que está prejudicando e não o olhar para si, né? Eles acabam não olhando para si, não entendendo o que é que está inquietando, o que é que está trazendo ansiedade, o que é que está trazendo a depressão. E muitas vezes o trabalho ele é a primeiro a É o aparecer. Ah, estupim, não, né? não, acontece lá no trabalho alguma coisa, ou eu brigo, ou eu discuto, né? Então aparece, né, pra gente ver, pra gente olhar, perceber no trabalho. E aí ele já não quer mais o trabalho, né? Então, quer trocar de trabalho, quer trocar de carreira, quer, enfim, fazer toda a mudança. Só que quando isso acontece, não adianta tu mudar de cidade. Não adianta mudar de trabalho.
essa mesma dor, ele vai seguir contigo, ou na outra cidade, ou no outro trabalho. Vai aparecer, uma hora você vai ter que resolver ela, Tá né? carregando isso contigo, onde Exato. tu for, vai junto. É. Não tem a pessoa. A gente falou pouco agora, mas tratou também do autoconhecimento. A pessoa tem que notar que com ela não está funcionando. Uhum. É. Com ela a coisa está parada, ou ela muda, ou ela vai Mas é parar. mais fácil colocar a culpa, né? Sim, No não. trabalho, na Não, o empresa, no pessoal acha que é uma colega, válvula de escape. nunca é, nunca somos nós, né? Eu gosto que ela levanta o dedo pra falar. Vou levantar. E aí, assim, quando tu fala da questão do ser humano parado, né? Eu li uma frase do Meneghetti que dizia assim: não existe ser humano parado. Ou ele tá andando para trás, ou ele tá andando para frente. A estagnação não existe. Então, se tu tá parado, se tu bobear ali naquele lugar, tu começa a andar para trás, né? Então, muita atenção nisso. No momento que tu percebe que tu tá parado, que tu não tá construindo, que tu não tá criando, que a vida não tá fazendo muito sentido, é nessa hora talvez que tu precisa buscar alguém para olhar e descobrir, né, as tuas potencialidades, a tua virtualidade, para te começar a andar, porque a gente está aqui na vida para andar, para fazer, para criar. Eu digo, eu sempre gosto de usar o exemplo de nós somos projeto da natureza e somos natureza. A natureza está sempre em evolução, né? É um espelho. Aquela árvore que derruba a folha, faz o humo e volta, e nós somos unicidade, natureza. Então, quando a gente para, quando a gente não está nessa evolução, ou seja, galguei um degrau, consegui atingir. Bom, agora vamos para o próximo, Sim. né? E às vezes isso inquieta muito, às vezes eu me olho e digo, ah, meu Deus, por que que eu não sossego um pouco? Por que que eu não paro um pouco, né? Porque às vezes isso cansa. É. Aí eu mesmo, né, converso comigo e digo, não, tu tá no projeto da natureza, a natureza é isso, tu tá dentro do ciclo evolutivo que é ciclo biológico, né? Psicológico, psíquico, que é dentro de uma evolução. Existem pessoas que estão dentro de um ciclo que é biológico, que é essa pessoa que ela constrói até certo ponto e para ela tá bom, tá tudo certo. Mas tem algumas pessoas que estão dentro de um ciclo que é psíquico e que está sempre nessa vontade demais, nessa criatividade. E isso sim, às vezes cansa, às vezes em alguns momentos tu pensa, meu Deus, vou parar um pouco. Não, no outro dia tu já acorda. Esperou. Já vai pra lá. Meninas, o assunto tá muito bom, mas nós temos um horário. Eu gosto assim, quando tá bom o assunto, já passou 1 hora, para vocês terem uma ideia. Eu vou convidar vocês para nós virmos outras vezes, Com certeza. trazendo assuntos específicos e interagindo com a comunidade. O que vocês acham? Eu acho muito bacana. Perfeito. Pode ser? Pode. Tá. Eu vou abrir um espaço para cada um de vocês deixar uma mensagem. Tu tá devendo um presente, porque tu só deu um Sim. presente até agora, Uhum. tu disse que era 2. A Rose ali tem alguns assuntos que a gente não tratou, que a gente conversou, mas mesmo assim, englobando tudo, fechou, né, Rose? Uhum. E eu vou abrir um espaço para vocês deixarem uma mensagem para a comunidade castilense, mas antes tu entrega o teu segundo presente. Sim, a gente tem um segundo presente, então, que vem, né, da Academia Zinc, que em maio, como eu já falei, a gente vai ter mais um treinamento, que é comunicação e oratória, que vai ser entregue pelo especialista Matheus Xavier, que está vindo com toda a estrutura, né, e processo de treinamentos dele para dentro da academia para fazer essa entrega. E para quem está ouvindo o nosso podcast, tá? E para quem souber responder uma perguntinha que vai ter lá no formulário, vai ganhar 10% de desconto para fazer o treinamento conosco. Vai ser Tá? outro link que tu vai me passar. São 2 links. 2 links aí, pessoal. Preste atenção. Amanhã, se não tiver esses links, me cobrem, porque eu vou cobrar dela. Um é É o e-book. do e-book, são dicas, né, de como performar no mercado de trabalho, como se preparar para entrar de forma mais eficiente. E o outro é desconto
para estar conosco no treinamento de comunicação oratória, que são 4 segundas-feiras, Eu ia te perguntar qual era o tempo. 4 segundas-feiras durante o mês de maio. Então, dia 4 começa, depois, se eu não me engano, dia 11, né? Por semana. Por que por semana? Porque em todas as aulas, o pessoal que fizer vai sair com treinamentos, com tarefas para colocar em prática toda a técnica. Porque só tem uma forma da gente melhorar a nossa comunicação. É treinando, é Participando. levantando e É fazendo o que a falando. Rose está fazendo hoje aqui. Isso aí. Então, treina, pratica durante a semana, na outra semana volta para aprender outra técnica e assim vai. Então, é um mês de treinamento. E lá na LS, todo o treinamento ele vai ser entregue com intervalo, durante essas 4 horas, com coffee. Todos os integrantes vão ganhar a apostila da metodologia e depois certificado. Se tu já tem o card pronto, tu me manda para nós Tem. divulgar daí, tá? Tá certo. Rose, uma mensagem final pro pessoal. Pode dar seu Instagram, telefone, tudo que vocês quiserem. O que é que eu gostaria de deixar, assim, o quanto que as pessoas podem se cuidar mais, sabe? Se olhar mais, se respeitar mais e verdadeiramente sentir, se deixar sentir, né? O que é que ela tá precisando, daqui a pouco silenciar um pouquinho para se amar mais. E aí, quando eu falo do amor, eu lembro de um conceito que o Meneghetti traz sobre o amor, né? Que ele fala que o amor é algo que escorre de mim, derramando-me em ti para fazer-te mais. Então, é sobre tu te amar, sobre tu te respeitar, para que o outro possa te amar, te respeitar, né? Porque às vezes as pessoas, ele não me respeita. Mas e você que está fazendo isso? Então, tudo começa na gente. Então, é sobre isso. Vai te olhar, vai te conhecer, vai te respeitar, tenha calma, né? Que as coisas não acontecem do dia para a noite. E meu Instagram é psicóloga.roselaine.ubner. Então podem me chamar lá, podemos começar a conversar lá, me contatar, assim como qualquer outra pessoa, né? Profissional, psicólogo. Eu acho que a gente precisa, hoje em dia, não tem mais como a gente viver nesse mundo dessa forma sem se conhecer. É preciso E já fazer foi isso. visto que o tentar resolver sozinho não dá certo. E o mundo, ele tá muito acelerado. Se a gente não se entender, a gente não consegue entender ninguém, e aí a coisa toma um rumo que não é muito bom, né? E pessoal, logo, logo a Rose vai estar aqui de volta falando sobre a ontopsicologia. Eu vou Vamos pedir que lá. vocês voltem aqui, meninas, vamos fazer esse bate-papo com a comunidade. A gente vai divulgar bem antes, que vai ser de perguntas e respostas, se vocês concordarem, para que a comunidade realmente participe e que tire as suas dúvidas. A gente sabe que tem muitas dúvidas. O pessoal aqui a gente vê que a maioria assiste. Muitos não interagem, é isso aí que tem que acontecer, Uhum. tá ok? Ok. Amanhã, pessoal, coloca para nós aí, Rafa. Teremos aqui então a participação do Leandro Schmeling. Ah, não, eu coloquei, não me lembro onde. Aham. No pô de novo, ó, tem uma coisa. Então tá, mas depois eu acho que eu botei. Amanhã, então, pessoal, nós temos aqui, então, o Leandro Schmeling vai trazer 2 presidentes, um do Conselho do Idoso, outro do Conselho da Criança e do Adolescente, para nós falarmos sobre Eu Sou Castilhense Solidário. É o momento do pessoal apoiar, do pessoal que tem imposto de renda a pagar, então, fazer esse apoio principalmente, porque quem ganha é o município, são valores que não saem de Júlio, já vão ficar para Júlio de Castilhos para serem investidos em Júlio de Castilhos. Meninas, muito obrigado pela participação. Nós precisamos de no mínimo 2 horas para conversar, mas na próxima vez a gente vai ver a participação da comunidade e fazer com que a comunidade realmente sane dúvidas sobre como entrar no mercado de trabalho, o que eu preciso e sobre como ter o autoconhecimento e também se auxiliar, ok?
Obrigado de coração pela Obrigada. participação de vocês. E a gente volta amanhã, então, pessoal. Obrigado e boa noite. Bem-vindo ao Galera na Net Podcast. Fique por dentro de tudo.